tenho uma recordação de você, mas muitas pessoas me falaram muito bem sobre você, sobre a sua história de vida, sobre o seu empenho nas questões sociais. Você é uma pessoa bem quista na cidade, isso é muito bom. Nossa, Mas eu a fico gente muito sabe, feliz. Eu fico muito feliz pelas pessoas da cidade guardarem esse olhar tão carinhoso a meu respeito. E antes de mais nada, eu gostaria de dizer que é um prazer estar falando com você. Obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade de externar minhas ideias. Ideias essas que tem uma galera que pensa igual, então eu fico muito feliz mesmo pelo espaço que você me abriu aí. claro. O blog Alerta Itarantim que agradece, né, a sua disponibilidade de participar. Não é só o veículo de comunicação estar aberto, a pessoa precisa também entender e aceitar a proposta do meio de comunicação, nesse caso, do Alerta Tarantim. Né? Eu acho que o blog Alerta Tarantim tem um respaldo e tem uma inserção em todas as camadas sociais de Tarantim Demais. da região. Né? Então, a gente fica muito Sim. feliz por você ter aceito o convite. Tá bom? Ah, Ô, valeu. Marcelo, como a Diga para nós. gente, como a gente fala de desculpa, como a gente fala para várias pessoas de várias gerações, a gente tem um público muito eclético em termos culturais, também em termos de geração, de idade. Você é de uma geração mais nova, né, do que a minha, do que a de Juju, e pouco, mas é. Pô, Mas o que eu quero dizer é que, apesar de você ser uma pessoa conhecida na cidade, tem muita gente também que não te conhece. A gente sim. fez A gente teve aquela conversa de quem é você, né? Você é um agricultor, um Isso. empreendedor, fez um período de administração, não se formou não sei por quê, mas vai voltar. E, e Amiga, não que a graduação vai fazer você ser uma pessoa melhor, mas o conhecimento sempre agrega valores pessoais. demais, Não é, demais. não é, não é como aquela. Eu ia dizer uma palavra aqui um pouco equivocada, ia falar aquela abobalhada que falou lá, que o cara é engenheiro civil, que estava acima e sei o quê. Não sei se você viu essa reportagem lá no Rio de Janeiro. Ah, sim, sim. Então é como se a graduação estivesse acima da cidadania, Não, tá vendo? eu sabe o que eu acredito? Eu acredito muito na busca do conhecimento e no acúmulo do conhecimento. Eu sou uma pessoa que, na realidade, eu vou me adaptando aos momentos em que eu estou vivendo. Eu já comecei a fazer várias faculdades. Só que no meio do negócio eu vou me desentendendo com as matérias, eu não vou eu vou me desencontrando. Aí eu vou falando, cara, isso não é para mim, eu vou estar gastando um tempo que eu acho que eu não vou usar esse conhecimento que eu estou adquirindo aqui lá na frente como uma coisa prática. Aí eu também não sou aquela pessoa de ficar empurrando com a barriga. Eu sou mais trancar e falar, não, vou abrir meu leque, vou dar mais uma olhada, vou ver quais são as possibilidades que a vida me oferece. E aí eu vou seguindo nesse sentido, mas eu vou acumulando meu conhecimento de forma bem aleatória, assim. Eu sou um cara muito observador, né? E eu gosto muito de ler, especialmente filosofia. Eu sou um cara que eu curto muito a leitura filosófica. E isso desperta já na gente esse pensamento crítico e tudo isso que é tão fundamental para a gente conviver em sociedade, né? E fale mais sobre esse seu interesse por filosofia. Eu não sei se você sabe, mas eu sou graduado e também tenho um pós-graduação em filosofia. Eu acho Olha que que maravilha. sou professor de filosofia na educação básica. E Eu fale sou um mais. filósofo autodidata. Eu sou aquela pessoa, eu mergulhei sem bater na porta. Eu entrei sem bater na porta mesmo assim no mundo da filosofia. Eu já comecei com um negócio meio pesado, inclusive, que é a filosofia hermética. Eu comecei a estudar, me interessou. Eu falei, nossa, mas como é isso? Como assim? E aí eu fui, e aí eu fui entrando para teosofia, outros campos filosóficos que me atraem muito. Li muita coisa de Blavatsky, li o Kybalion, li algumas literaturas que eu acho que são fundamentais para todos os seres humanos conseguir levar, especialmente esse momento que a gente está tendo agora, essa coisa de pandemia, de reclusão, de ficar em casa, eu acho que a pessoa que tem um pouquinho de conhecimento filosófico consegue driblar ali uma ansiedade, sabe?
várias situações de tensão que acabam se acumulando nesse momento de pandemia. Eu acho que a filosofia ajuda muito você a lidar com esse tipo de problema. Muito bem, que grata surpresa essa de estar ouvindo o seu interesse por filosofia. Eu acho que Ah, eu tenho. eu sou educador, eu luto muito e defendo uma bandeira de a gente ter a disciplina filosofia, não só a filosofia grega, mas a filosofia africana, a filosofia indiana, Egípcia, né? Sim. a filosofia que vai além da filosofia grega na educação básica. Alguns municípios, como o município de Ilhéus, como o município de Canaveiras, têm filosofia no ensino básico, no Fundamental 2. O Isso é Estado da lindo. Bahia, Isso é o Estado da lindo. Bahia, o Estado da Bahia tem filosofia no ensino médio. Mas eu penso que em algumas graduações, ou a maioria das graduações, tem filosofia também, filosofia introdutória. Mas eu defendo que a filosofia, tem um cara chamado Matteo Lieberman, que é um norte-americano, que ele defende a filosofia para crianças, desde da educação infantil até. E aí você vai. É claro que cada etapa da educação, cada etapa do ensino, dependendo da idade da criança, você vai usar a sua linguagem a partir Sim, do que claro. for necessário. Mas o que eu penso é que a filosofia realmente deve fazer parte de todo o percurso da vida da pessoa. E, inclusive, os gregos faziam isso, né? Não é à Nossa, toa, cara. não é Você à falou toa. aí sobre inserir a filosofia no currículo escolar desde o do maternal. Eu acho fundamental, porque a gente vê matérias que ensinam o ser humano a lidar com a vida prática, correto? Com o dia a dia, com a matemática, com várias situações hidráulicas e tal que vão aparecendo. Só que a filosofia, ela te ensina você a lidar com algo que não tem manual de instruções, que é a vida interior, né? E isso é fundamental. Você precisa entender que existe uma vida interior e como isso pode evoluir a partir daquilo que você se alimenta culturalmente, né? Eu acho que a filosofia para crianças é fundamental para estimular já esse pensamento crítico em relação à vida. Porque, assim, a educação hoje em dia, ela é muito voltada para o mercado de trabalho. É como se estivesse direcionando toda uma massa para executar uma série de tarefas e a vida se resume a isso. E na verdade não é, né? O ser humano, nessa era capitalista que a gente vive, esqueceu-se muito da questão do ser mesmo, da essência, e busca muito a questão do ter. Eu acredito que a filosofia ela vem desviando o olhar da questão do ter para o ser. E eu acho que todo mundo que tem um pouco de curiosidade filosófica só tem a ganhar. Inclusive, tem uma professora, Lúcia Helena Galvão, que eu adoro, da Nova Acrópole. Ela tem uns vídeos no YouTube que eu super recomendo. São, assim, fantásticos, fantásticos, fantásticos. Acerca de filosofia, claro. Pois a filosofia tem esse papel, né? Que eu costumo dizer que é descortinar a realidade a ponto de Exatamente. você conseguir ter um senso crítico e não só do exterior, mas como você falou interiormente também, né? Assim, os gregos, a gente divide, tem a filosofia alemã, tem a filosofia grega, tem a filosofia norte-americana. A filosofia norte-americana lançou um negócio interessante, que é a filosofia para a alma. A grande pergunta filosófica dos norte-americanos é qual é a utilidade da filosofia? Daí eles inventaram essa filosofia clínica, né, para clinicar a alma. Mas anterior a isso, você tem, por exemplo, os gregos. O que é que vai diferenciar Atenas das outras correntes filosóficas, com Sócrates, né? O famoso conhece-te a ti mesmo, que é atribuído a Sócrates, mas na verdade tem-se a ideia, tem-se a possibilidade de ter sido por um oráculo de Delfos. E Sócrates só absolveu essa ideia. Mas a filosofia, como cura do interior, surge há 3.000, 4.000 anos atrás. Então não é uma coisa nova. Não, Mas não é. Não é. O veja bem, conhecimento Marcelo, da filosofia. Sim. hoje a gente tem uma discussão na Bahia.
você puxou um assunto que eu gosto. Hoje, Bom, na Bahia, a gente tem uma DCRB, que é Diretrizes Curriculares Referencial Bahia. E a gente está discutindo nessas novas diretrizes uma perspectiva de uma educação integral. A educação integral ela vai na contramão daquilo que você falou, que é uma educação para o capital. Uma educação onde o indivíduo só precisa aprender a ler, escrever e fazer as 4 operações. E aí, o que opa. acontece? A BNCC está direcionando toda a educação, ou parte da educação, para essa perspectiva capitalista. E a gente precisa combater isso. De que forma? Colocando as nossas ideias. Sim, Né? eu acho isso fundamental. Eu acho fundamental e eu percebo isso também. Eu percebo que o mercado em si, a necessidade da mão de obra, tem feito com que os próprios seres humanos se enxerguem apenas como mão de obra. E eu acho que não é por aí. O ser humano ele é um universo, o ser humano ele tem a capacidade de se expandir a um nível que ninguém consegue medir. A filosofia, ela te dá essa possibilidade de expansão e você não consegue se ver Ah, resumido ali só no esquema de trabalho, só no esquema de produção. Isso é muito anti-humano, digamos assim, né? Porque realmente o ser humano ele não foi feito para isso. A gente foi feito para evoluir. E eu acho que o tempo passa, a gente percebe que o corpo envelhece, mas existe algo dentro de nós que não se acomoda na poltrona. Existe algo dentro de nós que questiona. E a gente, às vezes, por ouvir mais as vozes do capitalismo, acaba minimizando essa voz que existe dentro da gente e damos tão pouca importância para as matérias de humanas. São matérias fundamentais. Hoje em dia você vê a depressão antes do coronavírus era o grande mal da humanidade. Oi? Antes não, eu falei, geralmente Ah, Sheik do Web sim. TV, ele que dá alô pra gente. Aí eu Demais. tô falando, mas Sheik. Verdade. Boa noite. Seja bem-vindo. E aí, o que que acontece? A pessoa que ela tem um conhecimento filosófico, que ela consegue entender melhor o que se passa dentro de si, não estou dizendo que ela está isenta de ter um problema psicológico, mas ela já tem as ferramentas para analisar-se a si mesma. Você entende? Porque a filosofia nos capacita nesse sentido. Então, quando eu penso numa escola que seja de tempo integral, o que que eu penso? Eu penso num espaço onde o ser humano ele deve sim aprender o que é necessário, né, para que ele possa sobreviver, mas também deva aprender ali um conhecimento que vai ajudar a entender o que ele é como ser, né? Porque todos nós temos aquelas grandes perguntas que pairam pelas nossas cabeças. O que que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu objetivo? Para onde eu vou? É só isso que a gente tem? Por que que eu vim então? Então a filosofia ela nos abre uma porta, uma possibilidade de explorar um novo olhar, que não é o olhar capitalista, porque o capitalista fala, nossa, você tem uma marca de celular hoje, amanhã aquela marca já lança um novo modelo, você não tem nem tempo de pensar sobre o que realmente é valioso na vida, porque você já começa a agregar valores no que é mostrado na publicidade. A publicidade ajuda muito, né, as pessoas a desviarem o olhar do que realmente é importante. Mas eu É um entendo que são discurso. braços do capitalismo, né? A gente tem um internauta aí, que é Lucas França, ele está aí, é jornalista, é marqueteiro, e a gente está descendo o pau agora na comunicação incorretamente, mas ele faz parte de uma outra geração, que é uma Não, mas geração é isso. Eu acho que assim, essa dentro da galera perspectiva nova humana. que começa a integrar a comunicação, eu acho que isso também uma coisa que essa galera tem que adquirir, sabe? Eu quero fazer publicidade, eu estou fazendo publicidade, mas que tipo de publicidade eu desejo fazer? Para onde a minha publicidade, para onde o meu conhecimento está direcionando a humanidade na época em que eu vivo? Porque a gente tem que ter essa responsabilidade social, né? Porque o conhecimento, ele é uma arma nas mãos de uma pessoa que sabe usá-lo, vai direcionar pessoas para um campo de tranquilidade, um campo de bem-estar. Quando não, as pessoas ficam ali submetidas a 10 horas de trabalho e nem percebe que está fazendo aquilo contra a sua própria vontade, porque acha que necessita de, sei lá, um celular novo, um sofá novo, um fogão novo.
Então, tudo isso aí a gente tem que repensar. E eu acredito que esse momento de pandemia que a gente está vivendo coloca tudo isso sob perspectiva. O que é realmente importante para nós, seres humanos, né? Nesse momento, a gente percebe o que é essencial para a gente. A família é algo essencial. Os amigos são essenciais. A internet se tornou algo essencial. Porque a gente só pode se conectar agora via internet. Lívia, minha amiga, tô vendo aqui. Um abraço, meu amor. Você também é psicólogo, é? Não sou, não. Não, eu tô brincando, tá? Lívia é uma Ô, fofa. Marcelo, pensando nessa perspectiva filosófica, Sim, que é uma perspectiva que dá uma percepção ao sujeito de vários ângulos, né? Não fica restrito ao senso comum, mas também não fica restrito só à ciência. A filosofia ela lhe amplia a visão e você consegue enxergar em vários âmbitos. Uma perspectiva bem interessante da filosofia é o que você gosta, que é a perspectiva do cinema. Não sei. sou Tem apaixonado vários, por cinéfilo. tem vários, tem vários filmes que dá ao sujeito uma leitura da realidade a partir de conceitos filosóficos, a partir de, de filósofos, de teorias, e às vezes o cara nem sabe que ali está embutido questões filosóficas, mas ele assiste e ele acaba sendo capacitado a ter uma visão, um olhar filosófico sobre a realidade. Matrix, há poucos Matrix, instantes, há poucos instantes eu estava conversando com minha irmã, ela falou, irmão, tô assistindo Matrix, tô lembrando de você. Porque sempre que a gente assistia esse tipo de filme, eu sou cinéfilo mesmo, não escondo, eu sempre abordava essa temática filosófica. Eu falo, olha só como eles abordam de uma forma tão mais lúdica, tão mais didática, muito mais fácil de compreender do que você lendo um livro que foi escrito há muito tempo atrás. Mas é isso, eu acho que o conhecimento, ele cria seus próprios mecanismos de sobreviver. A filosofia, há muito tempo atrás, como você sabe, ela era uma coisa bem restrita, era um conhecimento bem elitizado, ele era transmitido bem de lábios a ouvidos. Só que de uns tempos para cá, isso vem ganhando uma repaginada. E eu acredito que essa repaginada seja justamente para que ele não, para que esse conhecimento não deixe de existir. Eu assistindo uma entrevista de Fernanda Montenegro outro dia, que é uma diva da TV brasileira que eu adoro, ela falou: nós como artistas, assim como a filosofia, nós vamos sobreviver. Nós sobrevivemos ao teatro, nós nos mantivemos na televisão e agora nós estamos chegando na internet. Essa é a nova ferramenta que nós temos e nós vamos nos manter de pé através dessa ferramenta. Então, eu acho que toda forma de conhecimento, que é uma coisa que o ser humano não pode perder, porque isso é valiosíssimo, né? O que é um país sem a cultura? É apenas uma cerca, é apenas uma divisa que diferencia o pedaço de terra de cá do pedaço de terra de lá. Então, eu acho que o que nos dá profundidade enquanto país mesmo, enquanto estado, enquanto cidade, é a cultura, né? Então, eu acho que a gente tem que preservar esse tipo de conhecimento, transmitir, que é uma coisa que é fundamental, porque o conhecimento preservado, sem a transmissão também de nada vale, porque as novas gerações já não vão mais tendo acesso e vai se perdendo. Inclusive, a filosofia mesmo é uma coisa que antes não era escrita, segundo o que eu li, porque existia um medo muito grande da linguagem, né? Que é a linguagem escrita, deixar passar alguma coisa. Sempre deixa, né? Sempre deixa, principalmente a nossa linguagem, que hoje em dia é tão é vazia. uma, é uma perspectiva platônica, onde ele diz que tudo é simplesmente uma cópia. E quando você passa a escrever, você, na verdade, está reproduzindo aquilo que já está no seu pensamento. Então, Exatamente. quando você escreve uma Exatamente. carta, quando você escreve um texto, por exemplo, e você pensa muita coisa sobre o texto, quando você vai escrever, você não coloca nem 15 ou 20% do que você pensou naquele texto. Quando você vai reler esse texto que você escreveu, você já fala, pô, dá para colocar aqui, dá para dar aqui no outro. Aí quanto mais você lê, mais você vai ver que você precisa colocar outras coisas. Então, Platão entende, e aí ele vai. Platão, na verdade, ele faz uma crítica muito séria
a Hesíodo e Homero, dois poetas gregos poetas, né, que escreviam as poesias e Platão diz que a poesia viu, fica falando filosofia e o quê? É impagável. Só não sei quem foi que falou isso. Ah, meu apelido é Bill. Aí, Tarantino. Então, Platão fala sobre a cópia da cópia. Aí ele vai fazer uma outra crítica à arte. Olha que coisa interessante. Quando você pensa um texto e você escreve, é uma cópia, né? Sim. Quando você pega esse texto e passa para o teatro, ou passa para um filme ou para uma novela, ali já é a cópia da cópia da cópia. Demais. Então, E a Platão, gente percebe isso, a gente percebe isso. A gente observa isso pois é, bastante. A galera que já leu um livro, por exemplo, e que depois vai assistir um filme. A imaginação, quando você está lendo um livro, ela é tão mais expansiva, ela é tão mais completa, que você sente uma pontinha de decepção quando você vai ver o filme. Por mais que o cara use efeitos especiais, por mais que o cara, o diretor, toda a galera ali do cinema, crie toda uma situação para tentar levar aquela ideia que o livro transmitia, a gente ainda vê um pouco de falha. Aí a gente vê que essa linguagem realmente ela vai sempre se desgastando um pouco. Aí eu analiso assim, poxa, o livro é um resquício do pensamento de alguém, mas o filme é o resquício do pensamento de um livro. Se o filme foi falho em relação ao livro, provavelmente o livro também deve ser falho em relação ao pensamento. Eu acho que eu você sempre tenho assistiu o essa Faroeste Caboclo? curiosidade. Você Como? assistiu o Faroeste Caboclo? Ainda não, tá na minha lista, mas ainda não vi. Pois é, Faroeste Caboclo é o tipo caso desse aí que você está falando, né? Da letra de uma música, na verdade. De Renato, o Legião saudoso Urbana. Renato Russo. Renato Russo, isso é Legião Urbana. Uma Exato. música que passou a ser filme. Só que esse filme é uma interpretação da letra. E a interpretação da letra por alguém que fez uma interpretação que, na maioria das vezes, não vai coincidir com o que o telespectador interpreta da letra da música. Sim, aí você entende por que, que a filosofia ela era um conhecimento tão sutil, tão sensível, que antes ela só era transmitida de lábios ao ouvido, né? Porque os Pois é. grandes filósofos sempre acreditaram que a linguagem escrita ela é muito falha, você não consegue, às vezes, colocar a profundidade que um significado tem em uma palavra rasa, por exemplo. E, Agora, você precisa só. Você não, a gente só precisa ter um cuidado com uma coisa. Isso é uma corrente filosófica, que é a sim, corrente dos idealistas. A claro. ideia, o idealista, né? Os racionalistas, que concebe tem um termo em Platão chamado acima das quatro linhas. E aí você tem a primeira linha, o doxa, a opinião, a segunda, um conhecimento um pouco mais aprofundado. Aí você tem a terceira, o conhecimento científico, e a quarta, que é a filosofia, que é o mais próximo da verdade, que são os racionalistas. Mas existe outras correntes filosóficas, os empiristas, por exemplo, John Locke, eu acho que é John Locke, e outros filósofos Nossa, que vão demais, tem conceber, que várias. vão conceber a filosofia como algo, o conhecimento como algo feito através de coisas concretas, coisas práticas, e sai desse plano da ideia. Mas vamos seguir, senão o tempo tá indo, a gente já tem Ô, meia meu hora só filho, nessa se conversa a de gente for ficar falando filosofia. de filosofia aqui, a gente vai passar a noite toda, porque eu sou apaixonado por filosofia. É, e tem uma corrente filosófica que é a corrente da filosofia política. Né? Tá vendo Isso como é a filosofia interessante. tem vários tentáculos? A gente já falou da filosofia na perspectiva cultural, na perspectiva do cinema, da música, do teatro, na perspectiva da filosofia pragmática, da filosofia racionalista, da filosofia idealista. Mas a gente também tem a filosofia política. E é fundamental, ela é Aristóteles, fundamental. Eu, Aristóteles, né? Aristóteles é um dos maiores fundamentalistas da política grega. Escreveu um livro A Política. Não sei se você teve a oportunidade. demais. Escreveu Ética. Tem uma frase que me que ecoa.
ecoa na minha mente, especialmente nesse último momento que eu estou vivendo aqui na cidade de Tarantim. Se eu não me engano, se não me falha a memória de Sócrates, ele diz: o castigo dos bons que não fazem política é serem governados pelos maus. Então isso me deu tipo um start, me despertou. Até para me manifestar um pouco também, porque eu estava meio de braços cruzados na cena política aqui da minha cidade. Tá sendo governado pelos maus? Tava me sentindo assim, né? É, ó, tem um poema de Bertold Brecht chamado O Analfabeto Político. Você deve conhecer. Você conhece? Não, não O conheço. Analfabeto Político de Bertold Brecht. Ele diz assim, ó. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio. Ele depende das decisões políticas do outro, do cidadão mau, como você falou. Então, o analfabeto político, Enquadra. ele estufa o peito e diz: eu odeio política, eu detesto política. Não sabendo ele que todas as decisões, Aristóteles dizia: todo, todo ser é um animal político. Ou todo animal, não sei. Todo ser é um E animal, acaba sendo, é uma todo animal é necessidade. político. Viver em sociedade exige essa necessidade política, né? Mas assim, vamos trazer isso para uma realidade nossa. Quando a pessoa, inclusive eu converso com várias pessoas aqui na cidade, porque hoje eu estou inflamado politicamente. Não sou candidata a nada, já deixo claro. Mas as pessoas sempre me veem realmente com essa frase: não, eu não gosto de política. Quando a pessoa se manifesta assim, eu já percebo que ela já está ali, cruzando os braços, ela não quer, ela não entende. Por quê? Porque assim, vamos lá. Existe um conceito de propriedade. O que a pessoa, ela geralmente defende aquilo que é seu. Se você tem uma casa, pelo menos aqui na minha cidade, eu observo muito esse conceito de propriedade. Todo mundo mantém sua casa muito limpa, todo mundo mantém sua casa aparentemente segura, as pessoas querem que sua casa esteja muito apresentável. É comum aqui na minha cidade que todo mês de dezembro e mês de junho as pessoas reformem as fachadas das casas e tudo mais. Só que esse sentimento de propriedade, ele não se estende para a sua rua, não se estende para o seu bairro, não se estende para a sua cidade. E aí o que acontece? Vem a galera que faz uso dessa falta de conhecimento, porque assim, a minha casa é minha, mas a minha rua também é minha. Eu sou obrigada a cuidar dela. Eu e meus vizinhos, para que todos nós tenhamos uma convivência bacana, o bairro da mesma forma, a cidade não precisa nem falar. Só que esse conceito ele não é difundido. Então tem uma galera, que é a galera do pão e circo, que é a política. Vamos entender um pouco quando a pessoa fala assim: ah, eu não gosto de política. Do que é que a pessoa está falando? A pessoa está falando dessa política filosófica? Não. Ela está falando daquela política do trio que sai na rua, com aquelas músicas meio sem noção, que não fala de projeto de ninguém, aquelas músicas que só ficam tentando denegrir a imagem do seu adversário ou do seu concorrente político. A política que a pessoa rejeita hoje é aquela política onde o candidato ele só sabe conversar de forma inflamada, fazendo aqueles discursos ao som de um sambão, entendeu? Então, essa é a política que as pessoas repudiam. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante também nessa pandemia, esse momento, eles nos dá a oportunidade de todos concorrer da mesma forma. Porque pelo fato de não podermos nos reunir para ouvir as propostas de determinado candidato, como eram os antigos comícios, né? Porque ali a gente não ouvia nada. Tinha é tudo um teatro. Eu costumo dizer para os meus amigos, quando eles me falam assim: ah, mas eu não gosto de política. Eu falo: não, você não gosta do teatro que foi feito aqui em relação ao que você acreditava que era política. Mas a política não é isso. A política não é o candidato em cima de um trio, não é um sambão embaixo, não são fogos de artifício. A política, na realidade, é o futuro da sua cidade. Se você tem filho hoje, você que me assiste, que é da cidade de Tarantim, ou de qualquer outra cidade, que eu sei que o blog tem um alcance de visualização enorme,
Você tem que se preocupar com isso. Porque, querendo ou não, você tá colocando nas mãos de alguém o futuro do seu filho. Como é que vai estar a educação daqui a 10 anos? Como é que vai estar a saúde daqui a 10 anos? E eu não falo nem no curto prazo, não, eu já falo a longo prazo mesmo. Porque a gente sabe que gerir uma cidade é como gerir uma empresa. Você tem que ter pelo menos um projeto de começo, meio e fim. Sem esse tipo de prática, sem o conhecimento técnico da área a qual você candidata-se à vaga, você não consegue resolver nada. Você fica ali meio perdido, você fica ali meio aéreo, você fica vendo vários problemas acontecendo, você não vê pessoas aptas para solucionar, ocupando os cargos. Então, aí é esse tipo de comportamento que me inflama politicamente, porque eu morei 10 anos em Porto Seguro, uma cidade maravilhosa, sou apaixonado, diga-se de passagem. E aí, só que assim, como todo itarantiense, você sempre fica com aquele apertozinho no coração, com vontade de estar próximo da sua família, dos seus avós, dos seus pais. E eu trabalhei nesse intuito, eu trabalhei no intuito de retornar para a minha cidade. Isso eu digo porque na época que eu fui para Porto, aqui não tinha muita oportunidade de trabalho. Então você sabe que o jovem, ele está ali com aquele gás todo, capitalista, com aquela ideologia toda. Então eu falo, não, eu tenho que sair para trabalhar, para conseguir ganhar um dinheiro, para fazer o futuro. Na época, Itarandi já não oferecia essas oportunidades. Hoje, também não oferece, mas enfim, a gente já tem a criatividade de criar o nosso próprio trabalho. E aí eu retornei para a cidade e foi um choque para mim, porque eu percebi que a cidade ela tinha retrocedido no sentido econômico, no sentido de desenvolvimento. São vários bairros se desenvolvendo sem nenhuma estrutura. E assim, a população é que fica ali é, refém de quem está no poder, refém de quem tem o poder de legislar, de administrar a cidade, e não faz como deveria, né? Muito bem. Dá um alô aí para Hudson, Hudson Rocha. Hudson, meu amigo maravilhoso. Eu acho que Não, eu conheci muito a mãe de Hudson, Beth, minha super amiga. eu não conheço a mãe dele. Eu Ah, é conheço. uma figura autoastral, sabe aquela pessoa que sempre tá, não importa o que esteja acontecendo, o sorriso de É, Beth é uma é, janela do paraíso. é Beth Botelho, não, né? Eu não sei o sobrenome, agora você me pegou. Eu sei que é Beth, Diga Beth é minha aí, amiga. diga aí o sobrenome de sua mãe para gente. Mas, meu amigo Marcelo, é, você já definiu aí, em breves palavras, o que é política? Era uma pergunta minha, mas você já definiu a política como aquela que direciona a vida das pessoas de forma mais ampla que existe, de coisas pequenas como um problema a ser resolvido na rua, a questões mais amplas, né? A política, ela não se resume à política partidária ou à política profissional de eleição. A política, como Aristóteles citou, faz parte de tudo. E como todo mestre diz, né? Aquele que estufa o peito e diz que odeia política não sabe o mal que está fazendo para ele mesmo. Então Sim, a política é de fato essa grande mola que envolve e impulsiona todo mundo, mesmo sem a pessoa querer ser política, ela já acaba sendo política. Quando ela diz eu estou em cima do muro, eu sou neutra politicamente, ela na verdade já está sendo política ali. Então a gente tem que ter muito cuidado com questões que envolvem a política pública, né? Assim, você citou uma coisa interessante que Hannah Arendt já fala, o público e o privado. Quando a gente está no privado, a gente cuida, a gente tem um zelo, a gente faz tudo para que a sim, gente, por causa desse sentimento de propriedade que você acabou de dizer. Quando a gente passa para o público, por questões públicas, existe uma falsa ideia de que ninguém que todo mundo é dono, mas ao mesmo tempo ninguém é dono. exatamente. A Hannah Arendt, ela chama muita atenção para isso. Então, e aí eu queria que você pensasse um pouquinho sobre a questão, uma afirmação de Maquiavel, que ele diz assim, Maquiavel é um filósofo moderno Sou e apaixonado. que vai Sou pensar na apaixonado por perspectiva, Maquiavel. Já li o que vai, Príncipe, eu acho lindo. o príncipe é lindo, mas é perigoso.
O príncipe vai dar o Maquiavel vai dar um direcionamento muito interessante, mas ele chama atenção para uma coisa bem importante e que ele afirma, mas na verdade ele está denunciando uma prática e que essa prática ela não pode acontecer. Ele afirma assim, ó, os fins justificam os meios. Os Então, fins, é isso. É isso. fins justificam os meios. Parece que eu vejo essa prática aqui na cidade. Parece que as pessoas não têm memória. É como se assim, ó, vamos ficar os 4 anos sem fazer nada, vamos ficar aí os 4 anos super tranquilo, deixa a cidade fluir como ela quiser, e no final a gente aparece, faz aquele show que a gente sabe fazer com muito brilho, com muita luz, com muito fogos, e entrega uma obra ou outra e aí vai ficar tudo bem. Mas não fica tudo bem. Os fins, eles não justificam os meios, porque a vida, ela não é feita apenas no final. A vida é uma coisa contínua. Então, para você saber se um governo ele foi bom, não analise o que ele fez no final. Analise toda a caminhada, porque querendo ou não, durante os 4 anos, todos nós estivemos aqui presentes e durante todo esse período a gente sofreu as mazelas ou viveu as alegrias que foram patrocinadas através do governo. Então, eu não acredito que os fins justificam os meios. Eu acredito que um bom governo se faz, inclusive, com início. Eu acho que tudo tem que ser projeto, sabe, Manuel? Tudo tem que ter o início, o meio e o final. Isso em uma obra, isso em um governo, isso em uma secretaria. Quais são as metas dos secretários? Tudo isso tem que ser sentado, gente, antes de delegar funções para pessoas que eu, com a minha inocência de ser humano, julgo que tem a competência para realizar. Eu vejo aqui em Tarantim muito. Eu acho, vou colocar aqui para você, que a cidade ela só não desenvolve com mais velocidade porque a política aqui na cidade ela não se encerra depois das eleições. A política ela prevalece por todo o período de governo, né? Politicagem. A politicagem, exatamente. É assim, ó. Eu, Marcelo Karma, não sou candidato a nada, volto a dizer aqui. Mas se eu fosse um prefeito de uma cidade, o que é que eu iria analisar? Independente se Manuel ele está participando do outro grupo que é contra mim, que é contra o meu governo, ele não acredita na minha forma de gerir. Mas se eu fui eleito e Manuel é a melhor pessoa da Secretaria de Educação, é um professor muito renomado, com várias pós, mestrado, nossa, Manuel é a pessoa adequada para assumir a pasta da educação. Por quê? Porque ele já tem um raciocínio na direção do crescimento daquela pasta. Manuel, por tempo de vivência, por experiência, ele vai saber conduzir aquela pasta para um lugar de evolução. Agora, como é que eu vou pegar seu João, uma pessoa que me apoiou na política, não sabe nada sobre educação, mas foi um cabo eleitoral muito forte. Então, como recompensa, eu vou dar para ele uma pasta tão necessária para a evolução de um município. Quer dizer, é como se eu estivesse pegando o futuro de todas as minhas crianças da cidade e colocando na mão de alguém que não tem a plena capacidade para gerir. A Desculpa, gente eu falo tá... demais. Não, tá ótimo. É que a gente tem problema. Infelizmente, o Instagram acho que só é uma hora só, não passa disso. Então a gente precisa mediar. Eu quero Sim. mandar um abraço para a Roberta Brandão, para Tiago Oliveira. Tiago Oliveira falou um negócio interessante aí, falou que ele antes via a política de forma generalizada e agora ele analisa mais as questões políticas. Roberta Brandão fala sobre o começo, o meio, o que deixar para dentro para os próximos governos, porque quando ela fala isso, ela está falando de política de Estado e não política de governo. O gestor precisa entender que ele está ali por um período, mas ele precisa tomar decisões de política de Estado, para que o próximo governo não precisa destruir ou recomeçar tudo de novo. É uma parceria, né? Tem que ser um pensamento de parceria. Mas eu quero agora te alfinetar aqui. Assim, Vamos lá. você levantou uma campanha aí, realizou uma campanha que é não reeleja vereador. Fale sobre essa campanha para a gente. Então, o que é que me motivou a levantar essa bandeira aqui na cidade?
a minha vivência mesmo, o meu conhecimento de causa. Elza Soares tem uma música que fala que meu país é meu lugar de fala, e eu resumo muito mais. Eu digo que minha cidade é o meu lugar de fala. Existem dados, inclusive numa live aí de um vereador, ele citou que durante todo o período de governo, até o presente momento, foram arrecadados cerca de 120 alguma coisa milhões de reais. Então, qual é o papel do legislador, né? Qual é o papel da Câmara de Vereadores? Supervisionar o bom uso ou o mau uso desse dinheiro. E pelo andar da carruagem, eu olho para a minha cidade, eu converso com meus amigos, eu observo as ruas, eu observo um lixão ali a céu aberto, eu observo muita rua sem calçamento, eu observo muitas ruas escuras por falta de iluminação. Então, assim, o trabalho do vereador aqui na cidade não é uma coisa difícil de se fazer, não. Desde que você tenha o sentimento do povo. Eu estou aqui lutando em prol do povo. Só que não é o que a gente vê na Câmara de Vereadores. A gente vê pessoas que sentam nas cadeiras do Legislativo e que acham que as cadeiras do Legislativo é deles. É uma coisa tipo, meu trabalho agora é esse para o resto da vida. E não é assim. Inclusive, um amigo meu entrou em contato comigo, inclusive ele é até vereador, e falou: amigo, até você tá nessa campanha aí de não reeleger vereadores. Eu falei: nossa, amigo, eu estou na frente, eu sou cabeça desse negócio, porque simplesmente eu me cansei. Não que você não tenha capacidade, mas existem muitas outras pessoas na cidade com muita capacidade. Então vamos dar oportunidade para um sangue novo, vamos ver o que esses novos candidatos que estão aí com todo o gás, que não estão contaminados pela velha política. Vamos ver o que eles têm para nos oferecer. E isso não é um apelo meu, não. Isso é um apelo da cidade mesmo. E a gente vai observar muito isso nessa eleição, porque eles não vão ter mais o florido, né? Que é o sambão, o apresentador fazendo aquele monte de elogios que nem existem na realidade. A maioria da população que está ali embaixo ouvindo nem sabe o que significa. Só sabe mesmo que é para elevar o cara, colocar ele num padrão que muitas vezes ele não tem. Então, o que me motivou mesmo a levantar essa bandeira foi a vivência na cidade, foi a experiência, foi a conversação que eu andei tendo com muitos dos meus amigos, colegas. E assim, é geral. Todo mundo está descontente com o atual grupo que está sentado lá. Certo, mas qual é o fundamento, então, mesmo da sua campanha para não eleger vereador? A falta de trabalho prestado mesmo para o município. A Fundamento falta? básico, falta de trabalho. O fundamento básico é esse. Porque a gente não. Ah, meu Deus. São muitas emoções. Eu queria realmente que existisse vereadores lá, Manuel, que tivesse como intuito proteger, zelar, legislar por uma população. A gente está vivendo um momento de pandemia. A gente não vê ninguém tomando as rédeas da situação. Existem cidades, por exemplo, meu amigo, que estão adotando estratégias de guerra contra esse vírus. Aqui na cidade você vê uma naturalidade, como se nada estivesse acontecendo. Outro dia mesmo eu estava conversando com um amigo, quer dizer, recentemente agora eles votaram, né? A prefeitura, os vereadores, para que os salários deles fossem colocados um pouquinho a mais do que já estão recebendo. E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, aqui na minha cidade, uma empresa acabou de se fechar, uma empresa enorme. Nós perdemos aqui 800, em média, 800 postos de trabalho. E muitas dessas pessoas que trabalhavam nessa empresa, pronto. Muitas dessas pessoas que trabalhavam nessa empresa, elas começaram a produzir seu próprio sustento de alguma forma. Você sabe que Tarantim é uma cidade rural, então muitas das pessoas aqui têm pequenos sítios, o pai, a mãe, o avô. Então essas pessoas começaram a migrar para esses pequenos sítios para tentar desenvolver alguma atividade rentável. Não vi ninguém apresentando nenhum plano econômico para que a nossa economia não estabilize, não pare, não trave. O comércio da minha cidade ainda não sentiu
o impacto do fechamento dessa fábrica, a perca dessas 800 vagas de emprego, porque a galera ainda está recebendo ali o seguro-desemprego. Mas assim que isso se encerrar, a gente vai. Eu não sei o que, é que vai ser do comércio, e eu digo isso, porque eu já fui comerciante aqui na cidade durante 3 anos, eu já tive uma loja, e eu entendo o que se passa na cabeça de cada comerciante da cidade. Eu entendo a necessidade que eles têm urgente que o legislativo, que o administrativo apresente algum plano para que eles possam enfrentar aí essa pandemia de forma tranquila, assim. Marcelo, Oi. me permita falar como o Léo do Espetinho disse, né? Eu desconcordo. Você sabe o que é desconcordar? Sim. Desconcordar é concordar e discordar ao mesmo tempo. Então, eu desconcordo. Eu concordo que política. Desculpa, eu concordo que qualquer poder, seja legislativo, executivo, ele não pode virar profissão. Eu acho que se passa muito tempo, de fato, no mandato, e muitas vezes esse tempo ele não tem nenhum significado para a população onde a pessoa está. Nada palpável, né? Vamos dar um exemplo aí bem prático nosso. Um certo político passou 28 anos na Câmara dos Deputados federal, não fez nada e agora ele tem o filho que é senador, tem o outro filho que é deputado federal, tem um outro filho que é vereador, é a famosa bancada da família, né? E isso não pode, tanto o legislativo como o executivo, não pode virar profissão. Sabe? Nesse ponto, eu penso que você está certíssimo. A gente não pode reeleger aquele que pensa que o cargo dele de mandato é profissão. Aí, correto. Mas, por outro lado, a gente tem um grupo de executivos e legislativos que faz um trabalho muito bem feito, sabe o que está fazendo, tem os direitos políticos, direitos sociais, direitos humanos bem alicerçados no seu mandato, e essas pessoas elas são imprescindíveis para que a política caminhe para aquilo que a gente idealiza, né? A política como uma grande harmonizadora e direcionadora para o bem-estar de qualquer comunidade. Então, existe algum grupo de pessoas, de políticos, que tem esse perfil. E se eles estão lá, eu penso que, eu não sei se é o caso de Tarantim, mas se for o caso de Tarantim, eu não vejo problema nenhum em reeleger um político que tem esse perfil. Deixa eu só concluir. Agora, é claro que aí a gente precisa ter um olhar, um senso crítico para a gente eleger pessoas que nos representem de fato. Nós temos uma democracia representativa e essa democracia representativa exige que aquele que vai dar seu cheque em branco para um outro sujeito lhe representar tenha, no mínimo, um olhar mais apurado naquele que está votando. Mas como eu te falei, eu desconcordo. Eu concordo em partes, mas eu discordo nessa questão. Eu, assim, a minha bandeira de não reeleição dos vereadores não é que nunca nós jamais devemos reeleger vereadores. A minha bandeira é para nós não reelegermos a cidade de Tarantim, não reeleger os vereadores que lá estão. Isso, numa análise muito profunda de vivência mesmo, dos últimos 4 anos. Porque, assim, o que são 4 anos de mandato? É uma oportunidade para você mostrar a que veio. E, infelizmente, Manuel, aqui na cidade eu não consigo tirar ninguém que esteja executando nenhum tipo de ação, legislando propriamente em prol do povo. Eu acredito muito, hoje em dia, eu até iniciei com meu amigo Ícaro, eu gostaria até de deixar um abraço para ele aqui, ele deve estar nos assistindo. Grande Ícaro, eu já conversei com ele pelo grupo. Diretor cultural aqui da nossa cidade, é uma peça fundamental para que a cultura de Tarantim não deixe de existir. Ícaro é uma chama viva. Então, aqui na cidade, amigo, a gente observa
o desempenho do trabalho de todos, muito de perto. E a gente não consegue ver evidências de que as pessoas que lá estão não estão legislando para si próprias. Eu não vejo ninguém legislando em prol do povo. Hoje, eu e o Ícaro, inclusive, a gente está com um projeto que é de entrevistar, conversar, fazer um bate-papo com alguns pré-candidatos a vereadores que a gente acha, segundo a nossa ótica, que pode ter alguma relevância. E qual é a base que a gente está usando para fazer essa análise? Qual é o critério? A gente está vendo quem já tem serviço prestado pela cidade, mesmo antes de ter o poder do legislativo, sabe? A gente tem ali um cara que ele conseguiu organizar toda uma comunidade em associação e promover o desenvolvimento econômico. É um Zé do Caroço, como diria a música de Leci Brandão, está nascendo um novo líder. Tem muitos líderes que estão nascendo na cidade. O que eu proponho não é que a gente nunca mantenha ninguém na Câmara. O que eu proponho é que nós possamos fazer uma seleção. E isso tem que começar algum dia. E eu sugiro que seja a partir dessa votação, dessa eleição agora. Eu acho que a gente precisa realmente. A cidade de Tarantim precisa respirar, sabe? A cidade precisa respirar. É como se Tarantim ficou parada no tempo, a cidade, assim, sem muito acesso. Eu vejo muitos vereadores daqui da cidade ajudando o indivíduo. Ah, eu preciso disso, ah, eu preciso daquilo. E isso criou um ciclo vicioso entre o vereador e o povo. O vereador e o povo. O povo hoje já não sabe mais qual é o papel do vereador. Se não assinar uma receita, se não é um saco de cimento, um negócio. Isso confunde. Então, o meu papel hoje em dia nas redes sociais é mais didático mesmo. Eu procuro fazer uma coisa mais esclarecedora. Eu procuro trazer coisas, ideias, reflexões que as pessoas deixaram de fazer em relação à política, em relação ao gestor, em relação ao legislativo. Então, tudo isso eu quero trazer para uma discussão dentro do campo da cidade, para que as pessoas possam ter aquele velho pensamento crítico. Será que essa pessoa realmente me representa? Será que todos os votos que tal candidato assim teve dentro da Câmara de Vereadores, que ele deu em torno de alguns projetos, será que seriam os mesmos que eu daria? Será que eu concordo com a opinião dele? Esse é o ponto. Muito bem. Só queria chamar a atenção para uma coisa, Marcelo. A gente, na Noruega, acontece uma coisa bem, bem interessante, que é, como a gente falou de democracia representativa, lá a democracia é democracia representativa participativa. Eu penso, e aí o Hudson está falando do custo dos vereadores, de forma anual, que é um absurdo, é alto, e eu concordo, deveria ser um pouco mais baixo, mas um dos E acabou problemas, de haver um reajuste, né? é disso que ele está falando mesmo, um dos nossos problemas na nossa democracia, porque por ser uma democracia muito nova, muito recente, e o povo Muito. ainda não absorveu o espírito da democracia representativa participativa, geralmente a pessoa só pensa na democracia representativa. Eu votei, o cara é que se vir lá para me Nem liga representar. de analisar. Pois é, mas a gente precisa absorver essa ideia de uma política, de uma democracia representativa participativa. Eu creio que você e, cara, Hudson, as pessoas mais recentes, essa geração mais nova, precisa, eu também me incluo, Claro que não. a gente precisa absorver essa ideia de que é preciso ter mais participação ativa na vida política de qualquer comunidade. A gente está falando de Tarantina, é claro, mas o que eu percebo é que e você percebeu isso, há uma apatia